E aí, gente, beleza? Hoje eu tô com um prazer enorme aqui de ter o André Valdestiles aqui comigo. André, muito obrigado aqui por você tirar um tempo comigo e bem-vindo. E conta um pouquinho pra gente, o que que você faz hoje em dia, André? Ô, Marcelo, primeiramente, bom dia para todos. Bom, hoje em dia eu sou um pós-doc, pesquisador e professor assistente, não professor full, né, da Vrije University of Amsterdam, né? Eu faço pesquisas, né? Eu fui treinado para isso e leciono, né, no curso de Ciências da Computação, né? Eu, digamos, auxilio o professor, né, no caso, né. Bom, isso é o que eu estou Sensacional, fazendo hoje em dia, isso. sensacional. E André, você falou pra mim que você tá dentro do carro aí da sua mãe para fazer Exatamente. um lugar mais silencioso, que tá tendo um trabalho na casa aí. Então, muito obrigado aí por você fazer isso e tirar novamente um tempo aí para conversar comigo. E bacana demais, cara. Quem E quer você faz. também é. Exatamente, né? E você está nessa universidade, é Fries, não é isso? Com o som, apesar de ser com V, o som é de F, correto? Aí, exatamente. É Vrij, né, ó, se escreve Vrij com J no final, né, mas se lê Vrij, por causa que em holandês o V se pronuncia como F. E aí fica Vrij Perfeito. University. Isso. E você, essa universidade, a gente estava conversando em off aqui, para quem conhece, é a mesma universidade do famoso Andrew Tannenbaum, né? Que escreveu Exato. tantos livros aí, criou o Minix também, né? Que influenciou toda Exato. uma comunidade, gente como eu que estudou com o livro do Tannenbaum, tantas pessoas usaram os livros que o Tannenbaum criou. Você está exatamente na mesma universidade dele. Fantástico isso, cara. E Exato. vamos voltar um pouquinho no passado, antes de a gente falar da Holanda, doutorado, mestrado e tudo mais. Como é que a tecnologia apareceu na sua vida? Como é que o computador apareceu na sua vida? Ô, rapaz, eu fiz Senai, né? Era para mim ser um metalúrgico em 94, né? Bom, acabando o Senai, eu trabalhei uns 3 meses, né, na área de metalurgia. Depois fui procurar emprego, arrumei emprego de técnico de suporte de informática. Aí né, o que eu sabia na época era jogar Doom e atrapalhar a minha irmã mexendo no computador, né? Enfim, aí eu fui ser o técnico de suporte das urnas eletrônicas, a primeira fase, né, das Caramba. urnas eletrônicas. E trabalhei disso aí em pelo menos uns 2 anos. Aí eu peguei gosto, né, porque de metalurgia, você sai com a mão suja, fedendo, todo mundo te olhando torto, pra ganhando pelo menos 3 vezes mais, saindo limpinho e ainda podendo usar o meu cérebro. Que beleza, né? Aí eu comecei, né? Aí foi técnico de suporte, programador, foi analista de sistemas e aí eu comecei a ir mais para a área, né, digamos, acadêmica. Isso foi no final da graduação. Aí eu já estava convencido que eu queria era pesquisar e lecionar. É isso. Tá fantástico. E você falou que você estudou no Senai, correto? Exatamente. Ajustagem mecânica de Santo É. André. E o Senai é uma escola super importante no Brasil, né? Forma tanta gente aí no Brasil, né? Introduz tanta gente no mercado aí, super bacana isso. E como é que, você falou um pouquinho de programação, como é que foi o seu comecinho? Você trabalhou com as urnas eletrônicas e apareceu uma oportunidade para você programar? E como é que era, qual a linguagem que usava nessa época e o que você fazia? Com as urnas eletrônicas foi só técnico de suporte mesmo. Eu conheci como eram feitas as urnas, né, em COBOL, se não me engano, né? É, Era um computador especificamente feito para urna, né? Era a Procomp que fazia, então você passava um tempo lá na Procomp, né, vendo como eram feitas, desde o início até as linhas de código e tudo mais, né? Mas eu não programei, né, lá, né? Programar mesmo eu comecei, né, em
no primeiro ano de faculdade, né, em 98, 99, mais ou menos, programando em Clipper. Depois passei para Visual Basic, né? E depois de Visual Basic, um pouquinho de Delphi. Depois eu voltei para C++, que eu comecei a mexer com automação bancária, né? Maquininha de Certo. crédito, né? Uhum. E aí eu trabalhei em banco muito tempo, né? Mais de 10 anos, né? E aí depois comecei a fazer o mestrado, né? Eu fiquei um bom tempo, né? Assim, Uhum. fora da área, né? Fora da área, né? Digamos, acadêmica, né? Uhum. O André, onde é que você fez faculdade? Foi na Universidade do Grande ABC. Ela não existe mais. Hoje em dia ficava em São Caetano do Sul, né? Uhum. Aqui em São Paulo, né? E hoje em dia virou a é, agora é tudo, né? Se for falar de faculdade federal, né? Aqui agora é a Federal do Grande ABC. Perfeito, Mas antes perfeito. era paga antes, né? Mas Uhum. assim, agora mudou tudo, teve um monte de mudança, enfim, é E isso. agora é uma universidade pública, hein? Sim, que não tem nada a ver com o que era antes. Interessante, muito interessante. E André, você foi direto da universidade para mestrado ou você trabalhou um pouco no setor privado? Como é que foi Ah, essa fase da sua vida? sim, sim, sim. Eu trabalhei, né? Eu terminei a faculdade em 2003, né? Foi. E, bom, mas assim, durante a faculdade eu trabalhei todos os anos, né? Também. E o mestrado, né? Eu já, durante o trabalho, eu já, né, estava fazendo umas disciplinas isoladas lá no ITA, né? Aí surgiu essa chance de ter uma bolsa de estudos só para fazer o mestrado. Aí eu Sensacional. parei de trabalhar nas empresas e só fiquei fazendo mestrado. Aí eu peguei gosto pelo negócio. Aí foi. Uhum. E qual era a tua área de pesquisa, estudo lá no ITA, né, que é o Eita, Instituto isso. Tecnológico da Aeronáutica, que é uma escola Isso. super importante no Brasil, né? E qual era a tua área de concentração? Qual era a área do estudo lá? É, televisão, televisão digital interativa, Hum, né? Eu participei da primeira implementação do Ginga, né, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, uau, né? Eu e muitas pessoas, né, o meu papel não é quase nada, né? Mas assim, teve muita pesquisa brasileira de televisão no mundo, com certeza. legal, cara, bacana. Conta um pouco mais pra gente como é que foi esse trabalho, como é que era essa... Você trabalhava com que tipo de tecnologia, que tipo de... Ah, especificamente, que tipo de trabalho? sim, 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 sim. No meu caso, desenvolvimento de hiperprogramas para televisão digital. São programas interativos, né? Aí, no caso, eu e mais os amigos meus, isso foi a ideia do Juliano Bertotti, meu amigo, né? Que. Só um momento. Então, que o meu amigo teve a ideia de que ele leu um artigo na Certo. Scientific America sobre Uhum, Semantic Web. uhum. Né? Ninguém sabia o que era isso. Não sei se você sabe também o que é isso. Não, conta um pouco pra gente. Semantic Web. Semantic Web seria, né, a, é, a arte de transformar todas as informações em sujeito, predicado e objeto. Uhum, uhum, O computador já entende o binário, né? uhum, E uma maneira da web entender seria transformar todas as informações em URIs, uhum, em forma de sujeito, predicado e objeto, né? Por exemplo, uhum, André trabalha com computador. uhum, Sujeito, André, predicado, trabalha, computador, objeto. uhum. Assim que a
Semantic Web, ou você pode chamar também de Linked Data, né, Uhum. organiza as informações. Certo. É uma evolução para os bancos de dados relacionais, né? Porque o banco de dados relacional, tabular, né? Só que você, quando tem um relacionamento, é só um relacionamento. Você sabe só Uhum. se é de um para um, de um para N. Você não Uhum. sabe que tipo que é, por exemplo, né? Certo. Você tem uma entidade de pessoas e uma entidade de empresa de crédito. Aí você não sabe se a pessoa trabalha lá, se a pessoa fornece para lá, né, enfim, né, a Semantic Web ela dá, né, digamos, significado para os relacionamentos. Assim você tem um significado do contexto todo. E tudo é Certo. ligado. Tudo, 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 Uhum. tudo. A partir disso, a gente fez um protótipo, né, Uhum. para desenvolvimento de programas interativos para televisão digital. Realizou-se uma pesquisa, né? Propomos isso na época, né? Mas na época era o estado da arte, né? Como a Uhum. pesquisa, né? Você não vai ver isso em 5 anos, né? Mas Certo. a gente tentou também isso também e tem parte disso também no Ginga, né? Se você for ver Uhum. bem, né? E a minha tese de mestrado foi sobre, né? É, foi sobre, né, digamos, a avaliação, né, sobre hiperprogramas para televisão interativa, só Bacana. para ser E curto. esses hiperprogramas da televisão interativa, eles eram desenvolvidos em que tipo de linguagem? C++ ou alguma coisa Ah, diferente? O que é? tem, enfim, tem variações, né? O Uhum. mais famoso era o XLET. Uhum. XLET é uma, digamos, é uma API para Java Uhum. para Uhum. para se desenvolver programa para televisão, para um Certo. televisão que eu falo é para um setup box, que nada mais Uhum. é que um Uhum. computadorzinho que fica na Certo. televisão, que tem acesso a radiofrequência. É isso. Só para simplificar. Eu posso explicar bem mais, mas se não tiver Não, não, claro, claro. eu vou mais profundo. Não, tá ótimo. E basicamente é um hardware, né? O setup box. Você tem uma GVM, uma Java, e você desenvolve aplicações usando esse XLAT que você mencionou, correto? Exatamente, corretamente. Perfeito, perfeito. E você ficou no ITA 2 anos, terminou o mestrado, e como é que a vida evoluiu a partir daí? O que você fez depois de, A de partir terminar daí, esse trabalho e uhum, terminar o mestrado no ITA? sim, sim. Eu voltei pro mercado de trabalho um pouco, trabalhei no Banco Itaú, né? Legal, Uma boa cara. Bacana. parte, Uhum, né? De 2003 até não, não, desculpa, de 2008 até 2013 mais ou menos. Trabalhei no uhum, Banco Itaú, aqui em São Paulo, certo. né? Só que assim, desenvolvendo assim, né? Sendo analista de sistemas para o banco, né? Nada Uhum, de pesquisa, nada. Enfim, mas eu sempre querendo voltar. Aí, né, no caso. Ah, não, desculpa. Eu trabalhei no banco até 2010, perdão. uhum. Né, depois eu passei no concurso da Prefeitura de Santo André. Legal, E cara. fui Legal. trabalhar de analista de sistemas. Eu trabalhei de Uhum, 2010 até 2013, quase uhum, 2014. Né, fui, né, digamos, efetivado, né, uhum. tinha estabilidade e tudo, aí surgiu a oportunidade do Ciências Sem Sem Fronteiras, né? fronteira. Uhum, Aí foi esse e mais umas 3 faculdades que eu tinha me candidatado, né? Uma na Itália, a outra na Áustria e outra na uhum, Alemanha. uhum, E a primeira que chamou é, foi a da Alemanha, né? uhum, Lá em Leipzig, para uhum. trabalhar com Semantic Web, só por Bacana, causa cara. desse primeiro paper que eu tive em 2004 Incrível, né? sobre Semantic Incrível. Web com televisão Uhum, interativa. Só por causa disso. uhum.
Isso, E enfim, só antes da gente falar um pouco do trabalho na Alemanha, fala um pouquinho mais do que você fez no Banco Itaú, o que você fez na Prefeitura de Santo André. Que sim, tipo de no trabalho foi desenvolvido lá? Banco Itaú eu era um analista de sistemas Uhum, sênior, por que certo. pareça, né, trabalhando com Java, Bacana. né, e o banco de dados, né, o que tinha lá para o banco, né, padrão, até hoje que eu me surpreendo, o COBOLzão de sempre, né? Oh, mas cara, COBOL, né? Você pode falar o que for, cara, é o negócio Ainda mais tá lá, não morre, né? persistente do mundo. Não, se acabar o mundo, o COBOL fica lá, né? Numa, né, célulazinha lá falando, ó, acabou o mundo, mas o COBOL tá nas entrelinhas. Se tiver Né, guerra mas nuclear, só vai sobrar as baratas e o COBOL, né? o COBOL e as baratas que se virem pra Netflix sobreviver. O COBOL é prioridade, né? Não, é Aí você assim, trabalhou com desculpa, Java e brincadeira. COBOL? Java, COBOL. Aliás, muito middleware, né, que eles Hum, faziam, por causa que o banco sempre está procurando, assim, pode parecer que não, mas ele está procurando sempre colocar algo novo, né? uhum, E sempre surgia aquelas middleware, né? Mas sempre conectando com dados do COBOL e uhum. DB2, Certo, né? certo. Sempre, sempre, DB2 é sempre. o banco de dados, né? Exato. Aí era, Uhum, aí era uma tal de, né, pegar e converter para Postgre, converter para trocentos bancos de dados, né, que não eram, né, certo. mas assim, o dado saía sempre do COBOL, né, sempre, E é interessante a gente sempre do falar sobre mainframe, desculpa. Java. É interessante a gente falar sobre Java e o pessoal falar que Java é legado, né? Porque eu sou da época que o Java começou, né? Eu lembro do Java começando, eu lembro também do JavaScript, era meio mais ou menos na mesma época, né? E havia uma certa confusão, as pessoas confundiam Java e JavaScript, achavam que era a mesma coisa ou Ai, variações do mesmo nome. As pessoas não entendiam que eram coisas diferentes. E gradativamente as pessoas foram entendendo isso. Mas então você trabalhou para o Banco Itaú e a Prefeitura de Santo André também foi Java que você trabalhava lá, o COBOL? O que você não, fez na Java, Prefeitura de porque Santo André? assim, né? Porque na época da faculdade, né? Como você quer Hum, arrumar emprego, aí eu fiz duas certificações de Java, né? Na perfeito. Sun Microsystem, né? Eu peguei o Hum, começo de Java também em certo. 96, 97, 97. 96 por aí assim. Isso, É. 96, 97. Isso. Peguei a primeira versão do Java. Só que eu tirei a Hum, certificação no Java 1.3. Né? certo. Tirei a da Sun Certificate Web. Não. Sun Certificate Programmer e Sun Certificate Web Developer. Uhum. Né? Sun Essas duas que eu. Microsystems, né? Sun Microsystems, essa é mesmo, É. do É incrível Solaris. que é uma empresa que não existe mais, né? Não É existe. A incrível. Oracle É, pegou era uma tudo. empresa. Era uma empresa bacana, grande, sofisticada, né? Umas máquinas sofisticadas também. Oh. É incrível, incrível. E aí você foi para Alemanha, foi para a Universidade de Leipzig. E Leipzig, né, então, aí assim, aí da prefeitura, né, eu trabalhei antes também na Universidade Federal do Grande ABC como pesquisador também, Certo. né, no projeto é, de multilateração para localização de aeronaves. Pô, bacana, cara. Bacana. Né, trabalhei acho que um ano e pouco, né, com isso, e isso E aí, isso era um projeto de localização de aeronaves? Você usava informação de radar, alguma coisa assim? Ou como é? Alô? né, Ah, multilateral meu com pai. satélites. You could not face stream. Ah, agora, não sei, alguma. Deu Bom, uma enfim. perdinha, mas voltou. Mas eu não Ah, sei se você ouviu a minha pergunta. Eu perguntei se você falou do projeto das aeronaves, isso, isso, da isso. localização. Ouvi. Peraí, tá caindo alguma coisa? Deu uma. Você está em Wi-Fi aí ou você está em 5G? Wi-Fi. Né? Né?
E esse projeto das aeronaves, Could not streaming você issues usava due informação to de radar para unstable localizar internet. aeronaves? Conta um pouquinho sobre esse projeto pra gente. Ah, perfeito. Você me ouve tranquilo aqui? Porque Alô? a sua imagem tá sumindo. É que você está desconectando do Wi-Fi, né? Minha, ai, ai, ai. Você Tá em está casa é um problema. desaparecendo de vez em quando. Ah, Eu tô ah, aqui em... Vamos tocando, a gente vê o que tá. que acontece aqui, vamos É, ver o se problema estabiliza. deve ser do meu lado, com certeza. Que Eu aqui tô em fibra ótica, aqui é 1 giga, então Não, tá, é meu, com aqui certeza é meu não lado. cai nunca. Não, pô, eu tô em Santo André com a internet da casa dos meus pais e tá a casa cheia aqui, rapaz. Tá E meu pai, meu irmão, você... Não, tranquilo, molecada. tranquilo. E você... Fala um pouquinho sobre esse trabalho da localização de aviões, você usava informação de radar, como é que era isso? Satélites, Satélite? né? Não, Uhum. juntamente com radar, né? Porque assim, né? Uhum. Tem uma. Bom, o princípio, né? Por exemplo, de GPS de celular. Transponder. Alô, você ouviu? Tô A ouvindo. Você parte usa o do. transponder do avião? Isso, né? Uhum. Assim, é, é um. É um segundo passo depois da é, triangulação do celular, né? É. Porque o celular, né? O GPS que a gente usa é por Uhum. triangulação, né? Perfeito. Essa multilateração, ela permite, né, usar o quanto de satélite tiver, né, assim, fazer uma otimização de localização de Uhum. satélite, né, juntamente com transponders, né? Aí, né, isso é mais para, né, digamos, evitar, né, Colisão. contingência de tráfego. Esse é o Uhum. nome correto, Perfeito. né? Perfeito. Mas só que o problema disso aí é que era um projeto sigiloso, né? Uhum. Eu fiz um paper, só que eu não pude publicá-lo, porque é sigiloso, né? Aí É. já cortaram eu, falando, não, papai, não pode. Teve congresso e tudo mais, eu fui, né, falar sobre, só que é um congresso, aliás, só que é um projeto sigiloso com as Forças Uhum. Armadas, Perfeito. né, e eu não pude, né, publicar mais coisas. E mais É, matemática que eu, que coisa lá. imagino. Imagino como deve ter sido complicado e interessante também, né? E conta, então você foi para, apareceu o projeto do Ciências Sem Fronteiras e você foi para a Alemanha, para a Universidade de Leipzig, e Exato, graças àquele paper que você criou sobre aquela pesquisa que você fez sobre web semântica, né? Como é que exatamente. foi, para ir para a Alemanha? Você falava alemão ou era tudo em inglês? Como é que Tudo em era? Como é inglês, que foi tudo em essa inglês. tudo em inglês? Tudo em inglês, e você tem que provar que você fala inglês, né? Uhum. Através de um teste formal, que é o IELTS É. Uhum. ou o TOEFL, né? Tem que Uhum. ter um score lá, né? Certo. Para cima de 7,5, se não me engano, ou 8, Uhum. né? Aí, bom, eu fiz esse teste, Uhum. né? Não vou falar que eu sou um ex, mas o problema é que no dia que eu fiz o teste do IELTS, Uhum. tava tendo um teste para português para não nativos. E aí Uhum. eu tava com um cara lá, o cara falou, não, faz o teste aí, só meia hora, né? Aí eu fui bem no teste do IELTS, né? Tirei 8, se eu não me engano, né? E aí o teste de português eu não passei, tirei menos que 50%. Você passou no teste para falar inglês, mas não passou no teste em português Formalmente eu falo melhor inglês do que eu do que falo português. português. Formalmente, né? Não sei se hoje em É, dia, às vezes, hoje em dia eu tô falando até pior em português, porque eu pratico bem mais inglês do que eu tô, português. eu tô entendendo tudo em português. Ah, então tá ótimo então. Pô, vou lá Mas reclamar com eles lá, falar, o Marcelo entendeu tudo. e como é que foi chegando? Você foi com família? Você foi sozinho? Como é que foi isso? Sozinho. É. Ih, rapaz. E como é Aí que foi a tava. adaptação? Não, eu tava namorando aqui no Brasil, né? Tudo mais. Aí eu falei, Uhum. opa, aí. Ó, a moça que tava namorando comigo não quis ir, obviamente. Uhum.
Enfim, fui, né? Uhum. E não tinha filho, não tinha nada. Eu falei, vou lá e Claro, pronto. claro. Vamos Uhum. ver o que dá, né? Uhum. Enfim, fui, só eu, né? E cheguei lá em 1º de outubro de 2014, Caramba. em Leipzig. No outono já, né? Exato, quase um friozinho lá, né? Uhum. E aí, era primeiro ano, né, fora do país. Primeira Uhum. vez morando, né, fora do país, né? Assim, e aí é outra cultura, Uhum. outras coisas, né? Não tem como, né? Idioma é diferente, Sim, sim, processo é sim. diferente, transporte é diferente, comida é diferente, tudo é diferente, né? Tudo, 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 tudo. Culturalmente Uhum. é outra coisa, assim, né? Por exemplo, Natal e Ano Uhum. Novo, né? É, é coisa assim que, né, é totalmente diferente Diferente, daqui, né? né? É. Eu fui, né, assim, né, digamos, esperando que ia ter festa na rua e que não, é todo mundo para sua casa Uhum. e Um ninguém pouco fala mais com ninguém. reservada, né? Bem reservado. A privacidade É. Uhum. é um atributo muito Importante, né? importante lá, com certeza, né? Bem mais que aqui. E como é que o doutorado se desenvolveu? Foi em frente? Você começou a trabalhar com as pessoas lá? Conta um pouco mais pra gente sobre essa experiência lá. O doutorado, primeiramente, foi com o professor Sebastian Hellman, depois Uhum. é, o professor é, quis ir mais pro lado da indústria, largou Uhum. praticamente a parte, Uau, né, digamos, acadêmica e certo. me largou também. Caramba. Não, mas tinha mais outro Uhum. professor, aí eu falei com outro professor, né, isso no segundo ano, né, de Uhum. doutorado, professor Axel Nigonga, né, que é o Uhum. mesmo, né, digamos, orientador do meu amigo Diego, foi, né, É bacana, bacana. isso. Eu não sei se você conhece o Diego, não? Ah, não, que é, bom, enfim, né, Uhum. bom, enfim, é, eu fui, né, aí troquei, aí depois o Axel mudou para uma outra faculdade também, queria ser Caramba. professor na outra, aí eu mudei de É. professor de novo no terceiro pro quarto ano, depois eu achei o último, que foi o professor Thomas, que me aceitou Uhum. e terminamos o doutorado com sucesso, né? Sensacional. E isso dentro ainda da web semântica ou Tudo web outra área de semântica, trabalho? Muito bacana, tudo web muito semântica, bacana. sim, sim. E o que que você produziu no doutorado? Bom, produção, né, assim, na parte acadêmica se Hum, pode dizer papers, né? Papers perfeito, é a moeda principal perfeito. do 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 acadêmico, né? Uhum, Então, eu produzi, bom, ao todo mais de 8 papers e uhum, mais 3 principais, que uhum, são uma historinha da minha tese de uhum, doutorado, sabe? Começo, meio e fim, né? uhum, 3 ou 4 papers, se não me engano, né? Mas esses são e foram publicados nas melhores conferências e jornais do mundo na área, né? Então foram validados pelo bacana mundo, demais. né? Então, Uhum, praticamente a faculdade só teve trabalho é, de assinar embaixo, né? bacana. Mas isso todo mundo tem que fazer, né? Isso todo aluno Legal. de doutorado lá tem que fazer. E você terminou o doutorado, você foi para a universidade. Eu vou pedir desculpa novamente que eu não consigo falar o nome da universidade holandesa, Vrij. Você foi de lá Fry, de Leipzig para Vrij ou como é que foi essa fase da vida? você pode também chamar VU, né? Que é Fry VU. e VU, né? Fry Então, vou chamar de VU que fica Universidade. mais fácil para mim, então. VU, perfeito. E você saiu da Universidade de Leipzig e foi para a Universidade de VU em Amsterdã ou Não, não você foi teve direto, não. outra? Não foi Teve, direto. teve, teve, Que teve. você fez nessa época Em- aí? Acabando o doutorado, aí teve a Covid, né? Yeah. Aí, teve a Covid, aí eu trabalhei um ano lá,
Uhum. né, como pesquisador e Uhum. engenheiro de software Certo. lá num instituto de pesquisa da própria faculdade, né? Leipzig. Exatamente, isso. Uhum. Né? E depois disso aí, eu vim embora aqui pro Brasil, fiquei Uhum. que eu tinha uma proposta de pós-doc na USP de São Carlos, Uhum. né? Vim. Só que aí o meu, né? Só que eu não sabia de uma coisa que tinha que validar o diploma de lá aqui Certo. no Brasil, né? Uhum. E aí eu Uhum. fui atrás, né? E aí Uhum. mandei uma carta, tudo mais, né? Assim, ó, né? Aí falaram, ó, para validar vai demorar de 1 a 2 anos. Caramba! Aí eu, pô, e assim, eu já tinha começado a trabalhar lá na, lá na, Uhum. lá na USP, já fazia já Uhum. um mês, né? Uhum. Aí eu, aí o salário do meu, aí o meu primeiro salário não caiu. Aí eu falei, Ai, pô, por quê? Aí os caras, não, porque o seu diploma não, né, ele vai ai, demorar de ai, um a 2 anos para ser ai, validado. ai, 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 Aí ai. eu, na hora, já mandei e-mail já pro Ciência Sem Fronteira, porque tem um acordo, né? Você, assim, o mesmo tempo que Certo. você passa, né, fora, você tem que passar dentro aqui, né? Uhum. Aí eu já mandei e falei, pô, como é que vocês querem que eu fico aqui, né? Assim, né? Só pra ser curto aqui, né? Eu falei, ó, já que eu não posso trabalhar, né, digamos aqui, vocês me autorizam Uhum. a procurar algo em qualquer lugar do mundo? Certo. Aí os caras, sim, beleza, autorizo. Aí, beleza. Na hora eu mandei currículo, né? Aí Uhum. depois de, acho que um mês, assim, um pessoal do Instituto de Pesquisas de Materiais, Uhum. de lá da Alemanha, né? Uhum. É, mandou Entrar em uma contato. Uhum. entrar em contato, mandaram uma proposta para mim, é, que eles queriam, né, digamos, aplicar Semantic Web, que é o assunto Uhum. da minha tese de doutorado, Certo. né, para ciência de materiais, Uhum. né? E falaram se eu não queria, né, fazer um pós-doc lá, né? Uhum. Ah, eu não, assim, ou era isso ou era trabalhar de Uber aqui no Brasil. É. Pô, não tinha muito o que pensar, né? Claro, Eu claro. peguei, né, fui para Alemanha, voltei para lá e fiquei mais 3 anos, um pouco, Foi para Leipzig. trabalhando Foi lá. para Leipzig de novo? Não, não, fui para Berlim. Berlim, perfeito. Excelente cidade, Exatamente, hein? Cidade bacana. exatamente. Ah, Berlim é ótimo. Berlim tem de tudo. Sim, eu conheci E lá um fui pouquinho. para lá, fiquei 3 anos lá trabalhando, né, digamos, aplicando a minha tese Uhum. de doutorado para ciência de materiais, obtendo Certo. ótimos resultados, Uhum. porque não precisam mais de mim. Isso é ótimo. E você, conta um pouquinho pra gente como é que é essa coisa da aplicação da web semântica em ciência de materiais. Como é que é isso? Bom, ciência de materiais, assim, eles Uhum. lidam, assim, por exemplo, com qualquer tipo de materiais. Por exemplo, né, ensaio de uso de ferro, né? O quanto o ferro Uhum. estica, o quanto, Uhum. quanto você comprime o ferro. Por exemplo, né, eles vão lá, pegam um pedaço de um cabo de aço, Uhum. né, dia ou hora lá, né, digamos, né, é, o ferro foi, né, foi, né, digamos, esticado a tantos por cento, né, eles anotam numa tabelinha lá, Uhum. né? Dia 2, né? Aí, Uhum. aí tem um estudo, né? Aí cria-se uma Certo. linha de tempo, né, com dados tabulares, né, XY, para manter um controle, né, do que é feito com o material, né? O quanto que ele Uhum. estica, o quanto que ele aguenta de compressão, e o mesmo Certo. com concreto, né, plástico, que mais de materiais que eu vi lá, enfim, né, uma série de materiais, enfim, mas Uhum. eles guardam esses dados, né, Uhum. em planilhas Caramba. do Excel, Uhum. né, bom, enfim, né, estavam começando a fazer isso,
usando banco de dados relacionais, tudo mais, né? Uhum. Só que o X do negócio né, como é banco de dados relacional e como é ser humano, cada um Uhum. organiza da forma que melhor lhe convier, né? Por Perfeito. exemplo, né, o nome, assim, tem a, né, digamos, entidade tal, que é a tabela tal, com a coluna X, coluna Y, coluna Z, etc, etc. E fulano da outra seção, não precisa nem sair né, Uhum. fulano fazendo a mesma coisa, né, só que com um nome diferente das colunas, né? Mas assim, é normal, o ser humano tende a pensar diferente. Pode fazer a mesma coisa, mas Uhum. organiza as informações de forma diferente. Semantic Web tem essa parte da interconectividade, né? Onde Uhum. você, né, pode pegar, né, e usar o mesmo vocabulário, né, para se comunicar. Por exemplo, né, a gente está falando aqui em português. Perfeito. Vocabulário, né, a gente está usando, né, o vocabulário em português. Uhum. Isso, né, dá uma vantagem da gente estar né, se comunicando, e também assim, dá uma possibilidade de todo mundo que fala português, Estabelece um protocolo, né? exatamente, um Uhum. protocolo, né, para todo mundo falar a mesma Uhum. linguagem, né, usar o mesmo Perfeito. vocabulário, né. Aí na Semantic Web, né, no lugar dos esquemas, né, de Uhum. dados, você define vocabulários, Uhum. né? Enfim, esses vocabulários também conhecidos como ontologias, Uhum. né? Você define uma ontologia para descrever o seu conhecimento, né? Perfeito. Falando, né, que a classe tal tem atributo tal que é ligada com, Uhum. né, que tem um relacionamento com tal material, enfim, né, fazer um grafo, né, Uhum. no caso, né, Uhum. direcionado, né, sobre isso. Enfim, se é possível criar um grafo direcionado, né, isso nada mais é do que né, do que, do que um grafo de conhecimento, que é um knowledge graph, Uhum. né? O knowledge graph não é nada mais que, né, que o conhecimento organizado, né, é, com os com os relacionamentos, né, é, tendo um é, tendo um sentido, né? Uhum. Eu só lembro só o mínimo do negócio, mas Certo. você vê que o português falta aqui, faz. Não, tranquilo, tranquilo. Tá ótimo. E o André, como é que você Entendeu? vê, entendi, como é que você vê o impacto da inteligência artificial na área acadêmica e na sua área específica, web semântica e tudo mais? Como é que você vê o impacto que a inteligência artificial está tendo e terá nisso? Ou inteligência artificial, para quem não é da área de inteligência artificial, está se traduzindo hoje em dia em LLM, Uhum. Large que Language Models. é assim, né? Inteligência, né, digamos, artificial é um leque enorme, né? Enorme, né? Falando, né? Enfim, né? Incluindo Semantic Web, que é uma sub-área de Uhum. inteligência Uhum. artificial, que não tem Uhum. nada a ver com LLMs, mas que pode ser usado junto, Uhum. obviamente, né? Enfim, mas inteligência artificial fora da área de inteligência artificial, que eu tive a vivência assim, que eu posso falar, por exemplo, na área de ciência de materiais. Perfeito. Inteligência. A única coisa que eles usam isso é para criar chatbots para se Uhum. comunicar com os dados, Perfeito. né, que eles têm. E a Semantic Web, né, assim, né, uma vantagem de usar essas duas, né, digamos LLMs né, de IA e Semantic Web, né, é que, né, digamos, LLMs têm as famosas, né, digamos, alucinações, Uhum. né?
e se você unir uma LLM, né, consultando um, 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 um conjunto de dados estruturados como um knowledge graph, um grafo direcionado, você Uhum. evita as alucinações. Uhum. Porque então, porque as informações vão ser direcionadas, né, e Perfeito. vão ser, né, e vão ter um sentido. Uhum. Só isso, né? Assim, essa é a maneira que eu vejo a inteligência artificial fora da área de inteligência, né, digamos, artificial sendo usada e reconhecida, só para responder a sua Perfeito. pergunta direto. Perfeito. E como é que foi a ida da Alemanha para a Holanda, para a Universidade da. Como é que você falou para mim? É VF? VU? VU, pode chamar VU. VU. Como é que foi essa ida? Como é que a Holanda apareceu na sua vida? Então, a Holanda, né, Uhum. eu foi esse ano mesmo, né? Uhum. Tinha o projeto de pós-doc lá, né? Tinha acabado, aí eu tinha submetido uma continuação, Uhum. né, lá para continuar na área de ciência de materiais, Certo. né? Só que aí, né, é, surgiu essa chance de trabalhar, né, digamos, a mesma coisa, só que aplicando a minha tese para ciências sociais e humanidades, Bacana demais, cara. né? Aí eu peguei, e fiquei pelo menos um mês perguntando para todo mundo, né? Treinando, Uhum. né? E notei que, né? Tá todo mundo criando seus próprios knowledge graphs, todo mundo usando semantic web, né? Inclusive, né, dando treinamentos, né? Enfim. Aí eu vi que, pô, a minha presença não era mais tão necessária lá. Certo. Missão cumprida, Uhum. né? E aí, como eu também quero ser um professor, coisa Uhum. que eu não poderia ser lá em Berlim, lá na Certo. área de ciências na área de ciências de Materiais. materiais, eu acabei, né? Aí o pessoal lá da VU, Uhum. né? Pegou e falou, ó, aqui você pode dar aula também e, né? Se for tudo bem, você tem chance de ser um professor aqui, Bacana, cara. né? Aí isso aí deixou eu com as pernas no, né? Acabou, né? Tremeu Aham. minhas pernas. Eu falei, pô, É. aí eu já liguei uma coisa com a outra, Uhum. confirmei com todo mundo, tá todo mundo legal aqui em Berlim? Tá legal. Ó, então tô indo pro outro lá. Tá todo mundo beleza? Beleza. E fui, todo mundo legal, né? Excelente. Um Excelente. sucesso, E né? você tá há quanto tempo lá? Tá esse ano? Você acabou de chegar, então, na Holanda. Exatamente. Cheguei no Sensacional. meio de setembro, né? Uhum. Fui para uma conferência lá, né? Uhum. Que eu era o chair de do primeiro workshop, Uhum. né? Sobre sobre aplicar Semantic Web Certo. em Uhum. ciência de materiais, né? E um dos organizadores da conferência principal é o meu novo chefe, Ah, bacana, cara. né? Bacana. Aí deu tudo certo, né? O pessoal já conhecia já o que eu fazia. Aham. Eu só mudei o lugar onde eu vou aplicar, né? Digamos, aplicar a minha tese. É Certo. isso. E Amsterdã é uma cidade super bacana também, né? Ah, rapaz, é melhor assim, para um brasileiro, para Uhum. mim, é melhor que Berlim. É. Porque as Bici- pessoas, assim, eu diria que é uns alemão simpático. E a bicicleta para todo lado, né? Bicicleta, mais É. bicicleta que gente. É. A Minha nossa. cidade é bem bacana também. E você, olhando aqui, pensando aqui na tua carreira, né? E também interessante ver como
a web semântica, né? Como é que essa coisa toda abriu um caminho enorme na sua vida, né? Tem alguma coisa de tecnologia com a qual você não trabalha hoje que você gostaria de, quem sabe, um dia ter a oportunidade de trabalhar? Ah, pô, pegando assim de última hora assim, deixa eu ver. Se eu tenho alguma coisa que falhou aqui. Pô, trabalhar um pouquinho mais com dados espaciais, Hum, né? Porque eu acho que ainda, né, falta. E mais com filosofia. certo. Filosofia é isso. Filosofia é a parte Hum, que se não fosse Semantic Web, com uhum. certeza ia ser filosofia, sem dúvidas, desculpa. Filosofia, esquece esse negócio de multilateração. É filosofia que é a resposta curta e grossa e simples É. agora. É muito interessante, né? A gente voltando aqui para o começo da nossa entrevista, você falou que você começou no Senai, você trabalhava com metalurgia, né? Você estava com aquela coisa de vai todo sujo para casa. E Rapaz! você foi trabalhar com urnas eletrônicas, né? Você depois contou para a gente um pouco aqui que você foi trabalhar no Banco Itaú, na prefeitura, você trabalhava com Java, você usou COBOL, e eventualmente a tua vida fez uma curva assim, né? E você foi para web semântica, foi trabalhar com aquela parte da TV digital que você mencionou, trabalho no ITA. Isso. Eventualmente você vai para o Ciências Sem Fronteira, abriu outra porta na sua vida, outra curva para cá, né? E Oh, você vai para Leipzig, faz outra curva, vai para o Brasil, faz outra curva, vai para Berlim e vai para outra curva que está em Amsterdã e sabe-se lá que outras curvas que você vai fazer no futuro. Mas é fantástico você ver, pensar, um dia você estava lá na metalurgia e hoje você está numa coisa totalmente diferente. A gente está falando aqui de filosofia também. É incrível essa transformação, essa constante evolução do ser humano, né? E o conhecimento, como é que a coisa vai evoluindo também. E pensando um pouquinho mais nisso, olhando um pouquinho mais para trás, disso que eu acabei de mencionar, tudo aqui, esse resumo de 30 segundos aqui da tua carreira, tem alguma coisa que você olhando para trás assim, você fala assim, pô, eu deveria ter feito isso diferente? Tem alguma coisa que você teria mudado, não? hum, se eu tivesse mudado, né, seriam outros problemas, né? Então não mudaria nenhuma vírgula, tá? Foi o que foi. E, né, se tivesse o Andrezinho de novo lá, eu faria a mesma coisa. É, Ia sujar as mãos de novo, né? É, ia pegar o trólebus com a mão tudo suja, um, um pedaço de metal dentro da unha, ia fazer a mesma coisa. é. E você nunca sabe, você falou bem, você nunca sabe, você toma uma decisão diferente, aquilo abre um leque de coisas, né, diferentes também que você nunca sabe, né? O caminho que você tomou é o caminho que você tomou, né? E as Rapaz. coisas vão acontecendo como elas têm que acontecer, baseado numa árvore de decisão, se a gente pensar assim de uma certa forma, né? Isso é bacana, bacana demais, isso aí na Holanda. E você já está aprendendo holandês? Como é que tá isso para você? O holandês, para minha sorte, é parecido com o alemão. Hum, Mas da mesma forma assim que o português é parecido com o espanhol, a gente acha certo. que sabe, né, se virar em espanhol, mas o espanhol só ouve a gente e fala, que vergonha. É, mas a gente acha, né, que É, é igual, assim, é bem semelhante, né, com o holandês, com o isso- alemão, né? Porque tem certo. palavras bem semelhantes, sabe? Hum, É, danke, aham, vielen, ich bedanke, ich lá muda para ich. Enfim, uhum. né? Tem umas Tem particularidades, mas similaridade, eles né? juram que é diferente. Hum. Meio que eu não concordo. E tem umas brigas boas no futebol também, né? Holanda e Alemanha sempre são bons jogos de futebol. Minha E nossa, não só no futebol, historicamente, né? a história Nossa. ali é complexa, né? É problemática. Nossa. É. Ih,
E olhando aqui para o nosso grupo lá de programação, de programadores, e a comunidade de tecnologia e programação em geral, né? E você Sim. passou por uma variedade de trabalhos e pesquisa na sua vida. E as pessoas estão constantemente perguntando: pô, o que eu faço? Como é que eu entro na área? Será que isso é para mim? Será que isso não é para mim? Qual o caminho certo para dar certo, tudo certo na vida? E a gente sabe que não existe o caminho certo, não existem caminhos que você vai tomando e vai ajustando à medida que você evolui. Mas que tipo de recomendações você teria para pessoas que estão olhando essa área de tecnologia e estão pensando assim: pô, tô olhando o que o André está falando aqui para a gente, me interessei. O que você acha que essas pessoas devem fazer para prosseguir e, quem sabe, evoluir dentro da área de tecnologia e, quem sabe, programação também? Pô, prosseguir na área de tecnologia, bom, tá fadado a tá atualizado, né? E isso não vai escapar, né? Vai ter que estar. Mas enfim, eu recomendo, né? Primeiramente, ser uma boa pessoa, né? E mas tecnologia, né? Primeiramente, saiba a lógica de programação. Não fuja disso, né? Nenhuma tecnologia vai substituir uma boa lógica de programação. Uhum. Né? Se você não souber definir, né, como fazer as coisas, ter uma metodologia clara, nenhuma linguagem de programação pode ser mais moderna daqui 500 anos, pode ter chat GPT, por exemplo, né, hoje em dia não se programa mais, se pergunta, né? Aí tem né, tem uma nova área que é chamada Prompt Engineering. Não Engineering. sei se você Uhum. chegou a Claro, ver. sim. Que traduzindo aqui é a arte de saber como perguntar as coisas, Uhum. Uhum. né? Porque assim, você vai montando assim prompts, né, em fileira, né, para assim, né, para saber a ordem das perguntas, criando uma metodologia de perguntas, né? Uhum. Pode ser sequencial ou não, tem isso também, tem paralelismo, né? Nisso Uhum. também pode ter. Enfim, se aplicam quase as mesmas regras de lógica de programação. Certo. Enfim, a lógica de programação, né? Falando mais tec, tec, tecnicologicamente, não, Certo. tecnicamente, desculpa, né? Uhum. Sem você ter uma base, né, que é, no caso da área de ciência da computação, a área de lógica, Uhum. né, que também é uma área da filosofia, né, mas como a gente está falando só de especificamente para programadores, lógica de programação fundamental para Uhum. tudo. Isso é a minha dica, Perfeito. né, para quem está começando Perfeito. Muito bom. nisso. Muito bacana. E falando um pouco mais sobre dicas aqui, você tem dica de livro, música, jogos, filmes, ou qualquer outra coisa que te interesse? Batata frita com maionese na Holanda, ou o que seja. Batata frita com molho sauté, que é um molho de Molho amendoim sauté, gostoso, né? rapaz. E Nossa, fica bom? só tem lá. Só tem lá e fica bom, rapaz. É, Que ele pô. não é doce, não é salgado. E ainda lembra amendoim. Lembra amendoim. É, eu não Mas assim, experimentei. É. é bom, é bom, é bom. É um molho de amendoim que não tem aqui no Brasil. Hum, E não sei se tem aí no Canadá, não sei se. Na Alemanha eu sei que não tem. Na Alemanha tem né, uns vietnamitas que faz mais ou menos, mas não tem. né. Mas enfim, livros, né? Se for tecnicamente falando, Uhum. Tannebal, né? né programação de computador de Tannebal é fundamental. Todo mundo que Uhum. está na área deve pelo menos, né? Se não criar o seu próprio sistema operacional, deve pelo menos, né? Digamos, chegar a implementar o Minix do Perfeito. Tannebal. Tá animal. Com certeza, isso aí é É. fundamental. Tá? Uhum. Assim, passo um, né? Uhum. E Donald Knuth. Keynote. E os 3 livrinhos dele lá, sem isso, É. você não vai, né? Você não vai saber de onde saiu, né? O computador que você usa e tudo mais, né? É Enfim, impressionante né? você. Tem mais, tem mais. É. Impressionante você ver a Mas contribuição de Tannenbaum e do Donald Knuth para a computação também, né?
Minha nossa, enorme, nem brinca. Aff. Né, eu criei aliás, o meu trabalho de graduação foi criar uma linguagem de programação, mas se não fosse o livro do Tenebal, não ia ter linguagem de programação do André, que não eram nada mais que macros Uhum. em C, traduzindo comandos, né, para o português. Né, mas funcionou. Para um trabalho de bacharel, valeu. Bacana, bacana demais. E André, tem alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria que eu tivesse feito aqui durante esse papo? Deixa eu ver. Vale a pena, né, sair do Brasil, Boa. né? Que Eu sou suspeito para responder essa pergunta. então, rapaz, O que, eu que tu gostaria acha? de ser. Bom, se alguém perguntasse para mim, né, né, se eu fosse falar assim, né, porque assim, eu saí achando que ia ser, ia encontrar o pessoal super inteligente, Uhum, os mais ninjas do mundo, assim. Nossa, não, mas não, né? Você encontra a pessoa que nem tem aqui no Brasil, uhum, né? Enfim, né? Vale a pena, vale, mas, né? Eu, se eu soubesse o que eu ia, né, digamos, enfrentar, eu não iria. Eu iria, uhum, né, ficar aqui no Brasil e, né, digamos, investir mais no nosso país. uhum, Porque a gente, né, se não tem a mesma capacidade, tem pelo menos igual. Não, não, desculpa, se não tem mais, tem pelo menos a mesma capacidade que o país, né, que você, né, digamos, acredite que seja melhor que o nosso aqui, né, a gente tem os mesmos recursos, pode fazer igual ou melhor. Pelo menos igual. Certeza, é isso. A pergunta e a resposta. E eu queria que você me respondesse também, Marcelo, se tiver tá tempo. bom. Não, tem tempo, vou responder. É, eu tô fora do Brasil há quase 30 anos, né? Então, é, eu saí do Brasil numa época bem diferente de hoje em dia, né? E eu não tenho dúvida que para mim foi excelente, entendeu? Eu tive oportunidade de trabalho, oportunidade de crescimento pessoal, profissional, que eu não teria tido se eu tivesse permanecido no Brasil, ainda mais na época que eu saí do Brasil, né? Eu acho que para mim problemas que influenciaram muito na minha saída do Brasil foi violência, né, que é uma coisa, sendo do Rio de Janeiro, é uma coisa que é muito grande e isso influenciou demais, né, na saída do Brasil. Como você bem mencionou, gente boa, gente ruim, você tem em todo canto, né? Eu acho que o que eu vi aqui existia uma seriedade, ainda existe maior do que eu vivi no Brasil, né? As coisas eram melhor organizadas, havia vamos dizer assim, a parte de setor público, setor de serviços públicos em geral funciona muito melhor, com um nível de corrupção muito baixo, né? Então essas coisas te aumentam a qualidade de vida no geral, né? E todo mundo que sai do país, você nunca vai ser 100% igual do que você era, né? Você tem que se adaptar à nova realidade, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Eu não fui ao enterro da minha mãe, eu não fui ao enterro da minha irmã, né? Então você tem preços que você paga também quando você muda de país, né? A minha irmã morreu durante o Covid, morreu de Covid, e eu estava tudo fechado, não tinha como ir no enterro da minha irmã, entendeu? Então coisas que são preços que você paga, né? Mas ao mesmo tempo eu vi a minha filha crescer aqui com uma qualidade de vida absurdamente alta e coisas que ela teve chance de fazer, continua tendo chance de fazer, que talvez eu jamais teria tido chance de dar para minha filha no Brasil, entendeu? Então essas coisas é aquela coisa que eu acho que varia um pouco de acordo com a experiência de cada um, entendeu? Não é aquela que a solução é a solução para o problema de todos. Eu sempre falo para as pessoas o que você busca, né? Você quer sair do Brasil, o que você busca? Acho que é a primeira coisa que você tem que pensar. E o que foi bom para mim, o que foi bom para você, pode não ser necessariamente ser bom para os outros. E pode não ser o que foi ruim para mim, pode não ser ruim para os outros também, entendeu? É uma coisa bastante assim
diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas têm sempre que experimentar as coisas. Você nunca vai saber como é que teria sido se você não experimentasse, né? E provar comida, né? Você tem que, se você não souber como é que é comer, você não vai saber qual sabor que você gosta ou não gosta, né? Ver a sua vida que você acabou de descrever pra gente aqui, as oportunidades foram aparecendo, você vai abraçando as oportunidades, você trabalhou com web semântica, você trabalhou com COBOL, com Java, e daqui a pouco apareceu a oportunidade no ITA, daqui a pouco apareceu a oportunidade em Leipzig, você foi abraçando as oportunidades, né? Você agora está em Amsterdã, você já está trabalhando como professor assistente, que você mencionou pra gente, daqui a pouco você está como professor titular na cadeira e a tua vida vai evoluindo, né? E são coisas que você pode amanhã você falar, não, eu quero ir trabalhar na USP, eu quero... Mas essa experiência que você tem, ela está te preparando para outras coisas que vão aparecer na tua vida no futuro, entendeu? E eu acho que conhecimento é sempre importante, a vivência de profissional, a vivência como pessoa, resolvendo problemas diferentes, que torna você mais interessante como pessoa e para o mercado de trabalho também, entendeu? Enfim, essa é a minha sumário da minha resposta aqui. Espero que faça algum sentido o que eu estou falando. Faz todo sentido. Minha nossa, melhor que a minha. Sem Nada, cara, dúvidas. nada. E, cara, eu queria te agradecer aqui. A gente está conversando aqui há 1 hora. E para Ah, você não. agora aí são meio-dia, para mim são. Para você são meio-dia e 42, para mim são 7h42. Vai começar o meu dia de trabalho ainda. Pô, rapaz. Ah, tranquilo, Ah, mas tranquilo. vamos ficar mais um pouquinho, cara. Tá tão bom, pô. Vou ficar mais 5 minutos aqui, que eu já tenho um Ah, meeting 8 horas da manhã, que eu já tenho o primeiro meeting no dia. rapaz. E Ah, a mas é gente. bom, é bom, é bom. É muito bom. E eu vou explorar você, vou pedir para você dar recomendações para mim para futuras entrevistas e vou pedir para você achar o e-mail do Tannenbaum para mim, para poder convidar o Tannenbaum para uma entrevista. Quem sabe ele topa. Ele tá com 80 anos, Ah, né? É. cara, né? Se você quiser, Uhum. né? Eu posso arrumar pelo menos uma conversa, né, mais ou menos rápida com o meu chefe, que era ex-aluno Perfeito. do Sensacional. Tanebal, né, cara, que é um cara legal, o, o professor Iaco, né? Uhum. Pô, né, cara, dá tranquilo e, cara, tem muita gente boa Muita lá, gente cara, boa, né? muita coisa boa, né? Muita gente boa, É. né? Dá pra trocar muita ideia lá, e o pessoal é legal mesmo, né? Não é, Bacana, não é que bacana. são só bons, não, não, eles são legais mesmo, são gente boa, Uhum. né? Gente pra você precisa chegar, trocar uma Que- ideia, tomar uma cervejinha, sabe? é. E é o que Legal, são você. legais. E foi que a recomendação, uma das recomendações que você deu aqui, né? Primeiro de tudo, seja uma pessoa boa, né? Seja uma Isso. pessoa generosa, uma pessoa que procura ajudar os outros, e isso é fundamental para a tua vida, para a tua carreira profissional, para tudo que você vai conseguir fazer na vida. Foi uma excelente recomendação que você deu para todo mundo aqui, cara. Cara, é fantástico. Muito obrigado aqui por você compartilhar a tua história. Eu peço desculpa que eu tenho que sair correndo pro Meet aqui. Pô, E Marcelo, espero que a gente converse novamente em breve aqui. E quando precisar de mim, estou à disposição aqui no Canadá. É só me, sabe, pô, já estamos conectados lá no WhatsApp e vamos legal. conversando. E tem alguma coisa, alguma informação de contato, página no LinkedIn, alguma coisa que você queira compartilhar aqui com a nossa audiência? LinkedIn é o meu nome e sobrenome, aí você acha no LinkedIn, acha no Facebook, acha no Instagram, no Perfeito. YouTube também, que tem vídeo. Desde apresentando o trabalho, tutorial, até eu tocando guitarra e andando de skate. Cara, bacana Tem tudo. demais. E obrigado novamente. Fica mais 2 minutinhos comigo aqui, eu vou parar de gravar, a gente conversa um pouquinho mais e você está aí no carro da sua mãe. Ainda bem que no Ah, que Brasil, no Brasil é verão agora, que se fosse aqui no Canadá, tava 8 graus, estava frio dentro desse carro aí.